Amém? Oh, glória. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel foi levado para a Babilônia. Aliás, a elite, quando foi invadida a Babilônia, o rei da Babilônia exigiu que fossem conduzidos, logo no capítulo 1, você pode ver isto, fossem conduzidos para a Babilônia os jovens sábios, os melhores jovens, os mais capazes de aprenderem, fossem levados para a Babilônia. E Daniel era um desses jovens, aqueles 3 outros que receberam nomes depois, de Mesaque, Sadraque e Abednego. O profeta Ezequiel também, nós temos um livro do profeta Ezequiel, também foi levado. Ou seja, a elite foi levada para a Babilônia. E na Babilônia começaram uma vida nova. Os irmãos conhecem que Daniel fez um propósito no coração de continuar servindo ao seu Deus. Mas enfrentou muita dificuldade. Quando a gente quer servir a Deus, enfrenta o mesmo problema de Daniel. Tem muita gente ao redor tentando puxar o tapete, tentando te derrubar, tentando te impedir de servir ao Senhor. Veja só o capítulo 6, são 28 versículos. Eu gostaria de ler todos eles para que você pudesse entender, se posicionar dentro do texto acerca do que realmente aconteceu. Se puder, acompanhe, preste atenção, diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício algum ou qualquer culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, viva eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei Dario: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é transportado de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, continua fazendo as suas orações. Ouvindo isto, então o rei, o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrar Daniel, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões.
E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Daniel, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas esposas, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões os estraçalharam. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo relato da experiência de Daniel e pela manifestação do Senhor em favor do teu servo. Lá longe, na Babilônia, mostrando a Deus que não há lugar, não há canto da terra que o Senhor não possa agir. Não há lar nessa cidade que o Senhor não possa agir. Por isso pedimos a Deus que tu venhas agir. Ministra pela palavra do Senhor ao coração de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Não dá para ouvir, você está longe, mas você pode dizer amém. Amém, amém. Duas coisas eu gostaria de considerar nesse texto, de modo bastante objetivo, para que você pudesse, pelo menos, guardar no seu coração. A primeira delas, diz o texto que havia um grupo de pessoas querendo derrubar Daniel. Mas Daniel estava orando. Havia um rei que queria proteger Daniel. Daniel continuava orando. Havia um edito real que era contra aquilo que Daniel iria fazer, orar. Mas Daniel continuava orando. Essas pessoas se mobilizaram para criar um decreto não para que pudesse abençoar a Babilônia, mas o conselho de militares e de príncipes se reuniu e criou um decreto para prejudicar Daniel. Ou seja, havia um grupo de pessoas produzindo leis com interesse pessoal e não com interesse para abençoar a sua nação. Não estou falando do Brasil. Calma. Estou falando da Babilônia. Isso mesmo. Já na Babilônia era exatamente assim. Os príncipes, ou seja, a liderança, estava se reunindo para fazer uma lei, um decreto, que atendesse o interesse pessoal e não o interesse do povo.
um interesse que trouxesse um decreto que trouxesse vantagem para os príncipes, para os militares e as autoridades constituídas. Iria prejudicar Daniel, mas Daniel não estava preocupado. Então eu gostaria que você pudesse entender, à luz da experiência de Daniel, em primeiro lugar, não importa o que estão fazendo ao seu redor, aprenda a confiar em Deus. Não importe com aquilo que estão fazendo contra você, aprenda a confiar em Deus. Não importe com o mundo que está despencando ao seu redor, aprenda a confiar em Deus. Eles fizeram um edito, levaram até o rei Dario e disseram a ele: ó rei Dario, nós os príncipes, nós as autoridades, nós os militares, o conselho militar, nós nos reunimos e tomamos uma decisão e gostaríamos que ela fosse legitimada pelo poderoso rei. E Dario disse: qual é? E disse: que ninguém faça um pedido a qualquer Deus, todo pedido deverá ser feito ao nosso rei. E ele pensou: ótimo, porque era considerado uma divindade, o rei, ele era a pessoa do próprio Deus na terra para administrar. Ainda há presidentes da república que imaginam que sejam assim, que ele é o próprio Deus para decidir tudo, mas era essa concepção que durou até 1648 e depois vai ser derrubada definitivamente com a Revolução Francesa. Mas na verdade, Daniel não estava preocupado com qualquer dessas coisas. Ele estava disposto a confiar em Deus. Ele estava orando. Prepararam o edito real, o rei não parou para analisar que iria prejudicar Daniel, e ele então assinou o edito, tornando o edito um edito real, que ninguém durante 30 dias poderia fazer qualquer oração a qualquer Deus. Todo pedido deveria ser feito ao rei Dario. E o que foi que aconteceu? Daniel, quando soube disso, diz o texto, foi para casa, dirigiu-se para o seu palácio, para a sua casa, entrou no seu quarto e foi orar. Isso mesmo. Foi orar. Daniel não estava preocupado se ia ter vacina ou se não teria vacina. Daniel não estava preocupado se a economia iria mudar, se teria auxílio emergencial ou se não teria auxílio emergencial. Daniel não estava preocupado se tinha sido mudado o ministro da economia, do meio ambiente, seja do que for. Daniel foi para o seu quarto e foi orar. Que nós possamos aprender com Daniel. Aprender a entrar no nosso quarto e orar ao Senhor. Isso mesmo. Poderia Daniel perguntar: mas quem foi que fez essa lei? Qual foi o príncipe que tomou essa decisão? Daniel não estava preocupado. Ele confiava em Deus acima de tudo. Daniel estava orando, diz o texto. Daniel era fiel e continuava orando ao seu Deus, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, diz o versículo 10. Os irmãos conhecem a história, o texto, a narrativa bíblica. Ele foi levado, tomou conhecimento o rei que Daniel continuava orando e não poderia mudar, pois ele mesmo havia decretado, e agora Daniel então seria lançado na cova dos leões. Mas me chama a atenção que quando Daniel, ele é considerado, é levado à presença do rei para receber a sentença final que deveria ser lançado na cova dos leões, o rei diz a ele: ó Daniel, porventura o seu Deus, ele não pode te livrar? Certamente ele vai te livrar, Daniel. Ou seja, o rei estava diante de Deus, diante de uma situação que ele não poderia mudar, mas ele entende que Deus poderia trazer para ele uma solução. Então, nesse primeiro momento, nós devemos entender que não importa o que está acontecendo, e não importa se você pode ou não pode mudar uma situação, mas diz o texto que o rei foi para o palácio e ele passou a noite em jejum. Não Daniel, mas o rei.
em jejum, porque ele queria que Deus mudasse uma situação que ele não poderia mudar. E nós estamos exatamente na mesma situação que o rei Dario. Nós precisamos entrar nos nossos quartos. Nós precisamos passar um tempo diante de Deus, pedindo a Deus que Ele possa mudar uma coisa que nós não podemos mudar. Uma situação que não está mais na nossa competência, na nossa capacidade de mudar. Só Deus pode mudar. E ele passou a noite, e alguém perguntou ao Senhor, ele não dormia, o Senhor quer que venha um músico tocar para o Senhor dormir? Ele disse, não, eu não quero. O Senhor quer que alguém venha cantar para o Senhor dormir? Ele disse, não, eu não quero. O Senhor quer que traga uma refeição? Ele disse, não, eu estou em jejum a noite inteira por Daniel. Porque ele esperava que Deus pudesse mudar algo que ele não poderia mudar. Segundo lugar, Daniel é jogado na cova dos leões e passa a noite toda de manhã, bem cedo. O rei se levanta pela manhã cedo, versículo 19, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 19. Foi quando o dia amanheceu, a primeira coisa que o rei fez foi sair do seu palácio, foi sair do seu quarto e ir direto até a cova dos leões. E quando ele chega lá, ele diz com a voz triste, diz o versículo 20, com voz triste ele diz, Daniel, dar-se o caso de que o teu Deus tenha te livrado. Daniel, lá de dentro da cova, responde, ó rei, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu estou vivo. E aí vem a segunda parte. Enquanto Daniel estava orando, tinha um grupo que estava preocupado em prejudicar Daniel. Enquanto Daniel estava só preocupado com seu Deus, tinha um grupo ao redor querendo destruir Daniel. O rei diz, então tirem Daniel da cova dos leões. Peguem todos esses príncipes, todas essas autoridades, todos esses líderes, esses militares, líderes militares, o conselho militar, e joguem todos eles na cova dos leões. Vou repetir. Tirem Daniel da cova dos leões e joguem todos eles, todas essas autoridades, todas essas pessoas, joguem todos eles na cova dos leões. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas esposas. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões começaram a destruí-los ainda no ar. Mas por que isto? Vou te explicar por que isso aconteceu. Porque pessoas que vivem tentando prejudicar os outros não têm tempo para orar. E elas não percebem que no dia em que precisarem, elas não terão socorro e nem providência divina. Diz que quando eles foram lançados na cova dos leões, antes de baterem no fundo da cova, os leões já estavam destruindo antes que seus corpos tocassem o solo. Sabe por quê? Daniel estava orando, mas estes estavam fofocando. Esses estavam conjecturando, esses estavam envolvidos numa tramóia para destruir a vida de Daniel. Eles não estavam orando, eles não estavam buscando ao Senhor, eles não estavam comprometidos com Deus. Eu posso dizer uma coisa a você neste momento, pare de reclamar do país, pare de reclamar de autoridades, pare de reclamar das circunstâncias que estão ao seu redor. E aprenda com Daniel a entrar na sua casa e orar ao Senhor. Pare de criticar, porque vai chegar um momento em que você vai precisar das orações que você deixou de fazer. Vai chegar um momento em que você vai precisar da intervenção de Deus. Assim como essas famílias precisaram, chegou o momento em que elas precisavam da intervenção de Deus. Mas Daniel estava orando e elas não. E quando chegou o momento em que precisavam, elas não tinham sequer um crédito com Deus. E diz, e foram destruídas
antes de tocarem o fundo da caverna. Antes foram destruídas. Lembro-me de um amigo que ficou doente e eu fui visitá-lo. E aí eu disse a ele, e ele estava muito doente, e eu disse a ele: Marquinhos, você precisa orar ao Senhor. E aí ele disse: Deus não vai me atender, Celso. E eu disse: por que você acha que Deus não vai te atender? Ele disse: porque eu nunca fiz nada para Deus, eu nunca conversei com Ele, e agora quando eu for pedir, por que Ele vai me ouvir? E eu disse: então comece, porque se sua situação piorar, só Ele pode te livrar. Ele tinha um câncer no estômago. E ele disse: e se eu começar a orar hoje, será que Ele começa a me ouvir? E eu disse: certamente sim. Você precisa orar ao Senhor. O problema dessas famílias que foram destruídas aqui na Cova dos Leões é que essas famílias não estavam orando. Daniel passou a noite na Cova dos Leões e saiu de lá ileso. Sabe por quê? Porque diz o texto que ele não parou de orar. Você está assustado com a pandemia? Ore. Você quer atravessar isso e sair vencedor? Ore. Você quer ter saúde? Ore. Peça ao Senhor. Pare de reclamar e comece a orar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, que possamos aprender com Daniel. Haja o que houver ao nosso redor, que possamos orar. Que continuemos orando. Que busquemos a face do Senhor todos os dias. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes na presença do Senhor. Ó Deus, que nunca nos faltem as orações. Os joelhos dobrados, a noite de jejum, que nunca nos faltem, ó Deus, os nossos clamores, que nunca nos faltem, para que, ó Deus, o Senhor responda-nos na nossa necessidade. Ainda que a enfermidade, ó Deus, venha, nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de nos livrar. Ó Deus, o Senhor nos dará dias melhores e abençoados. Assim como Daniel saiu da cova dos leões para ser o governador de toda a Babilônia. Também acreditamos, ó Deus, que o Senhor há de nos levantar dessa pandemia para reinarmos em nome de Jesus. Para abençoarmos na indústria, no comércio, na universidade, na escola, na rua, onde quer que estejamos, ó Deus, seremos bênçãos nas mãos do Senhor. O Senhor há de nos levantar para que reinemos em nome do Senhor. Faça-nos, ó Deus, o que o Senhor fez a Daniel. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.